E, enfim, então nós temos histórias, né, que passam por esse lugar, mas de tudo que a gente leva é a importância da gente saber, estar preparado, tanto para educar, como a gente se comporta ao receber uma pergunta. Quando alguém chega para a gente, como da criança ou adolescente chega e solta uma piada como aquela, e é determinante como a gente reage. Então, vou compartilhar aqui com vocês alguns slides bem simples que eu fiz para a gente ir caminhando por eles, tá? Para a gente não se perder tanto. Não, a gente fala bastante, né? Bom, isso aqui sai muito tema, né, gente? Tem muita coisa dentro desse tema. Então, assim, não esgota a gente falar tudo em um encontro. Depois eu vou fazer até uma proposta para vocês da gente continuar, porque eu acho que é importante. Mas eu vou tentar afunilar hoje, né? A minha proposta é afunilar esse conteúdo a partir dessa piada mesmo, dessa realidade, desse fato de realidade que chegou para a gente. Todo mundo está vendo na tela a projeção do slide? Sim. Sim? Ok. Vou considerar. Ah, beleza, vi sinaizinhos ali. Então, a gente colocou aqui, né, para o objetivo a educação sexual protetiva, a piada que chegou em casa, quando uma brincadeira inocente revela que a conversa mais importante ainda não aconteceu e que talvez seja a hora de começar. Por que que eu trouxe já essa perspectiva, né? Primeiro porque, assim, a gente não deve se culpar por não ter uma resposta imediata, por não saber como falar com a criança na hora que ela chega para a gente ali com aquela situação, porque nós somos humanos, é absolutamente normal você, às vezes, travar quando você é pego de surpresa em determinada situação. Especialmente quando a gente está falando da educação de uma área tão complexa e que a gente vem de um lugar com tanto tabu. Então, tá tudo bem, ninguém nasce sabendo, o importante é a gente buscar o conhecimento para poder elaborar uma resposta mais adequada e não fugir desses temas, não fugir. Ainda que a gente não saiba, num primeiro momento, falar assim, filho, eu não tenho essa resposta agora para você, mas eu vou buscar e nós vamos conversar sobre isso. Isso já é a ponte que vai criar para o assunto, porque a gente vai falar daqui a pouco da janela que se abre para essa educação, e a gente não pode fechar essa janela, tá certo? Então, é normal, mas o que importa não é ter uma resposta técnica, toda elaborada, mas não fugir das perguntas que chegam. Agora, um ponto muito importante, quando eu digo aqui que talvez seja a hora de começar. Alguns pais acabam, por medo, por vergonha, por não se sentirem preparados com o tema, acaba esperando que a pergunta venha para poder falar. Por um tempo, eu achei que esse era o caminho também, que eu não tinha que tocar no assunto se ele não foi trazido para mim. Então, vamos fazer um recorte aqui, gente. Veja se isso começa a trazer um sentido para vocês, para essa época, né? Para essa época, do que o João colocou aqui, ó, Pri, porque hoje é tão constrangedor conversar sobre esse assunto. Para mim mesmo sempre foi complicado. Nós vamos falar disso. Antes, esperar a criança vir perguntar era o padrão. Mas a gente está falando também, olha só, de crianças que vinham perguntar ali na faixa dos seus 10 anos, que já tinha tido uma aula sobre biologia, que estava entendendo as questões do corpo, mas agora, muito mais precocemente, as crianças acessam esse tipo de conteúdo. E há um inconsciente, assim, meio coletivo, ainda, né, que devido a todo esse tabu que cerca esse assunto, que dá para nós a sensação de que ainda se falar de sexo e sexualidade é algo impróprio, quando vai falar com criança, ou até mesmo algo sujo. Por quê? Porque, no geral, o que a gente acessa ali pelas redes, pelo que aparece na televisão, na mídia e tal, é esse lugar erotizado. E falar para a criança dessa temática não é erotizar a criança e nem falar da forma erótica. É falar da forma que educa, que traz, inclusive, os princípios do respeito, do consentimento, da privacidade, da intimidade. Então, não vai expor a criança a uma situação constrangedora. Então, educar a sexualidade é, de maneira nenhuma, expor a constrangimento essa criança ou esse adolescente. Então, João, a primeira coisa é difícil porque a gente não aprendeu a fazer. Mas quando a gente aprende o modo correto, a gente entende que é um diálogo, é uma conversa, e está falando da coisa mais natural do mundo, que é o corpo. Então, a gente precisa romper com os nossos preconceitos também, né?
e avançar nessa proposta de começar, porque os nossos filhos precisam ter acesso a esse conteúdo, né? Então, aqui, olha, quando a piada chegou em casa, tudo começou com uma piada, a criança, né? Foi o que a gente colocou ali, a criança chega na escola, o amigo fez a piada, riso foi o sinal, então as crianças riram daquilo, ele também riu, mas não estava entendendo nada do que estava sendo falado. Por quê? Ele não entendia o contexto sexual daquilo. Só que o que estava por trás daquilo era muito sério. Então, isso é um momento desconfortável, inesperado, é incomum, a gente não imagina que vai chegar na nossa casa, né? A gente acha que vai ouvir lá na televisão, vai ouvir num post que a gente faz, mas que não vai chegar em casa, mas não é se, é quando vai chegar. E aí, abro um parênteses, né? A pergunta não é se seu filho vai aprender sobre sexualidade, a pergunta é de quem ele vai aprender. Porque talvez, essa pergunta não esteja chegando para nós, mas está chegando para alguém. Quem está ensinando sobre isso? Porque na época em que nós estamos tendo informações sobre sexualidade de todos os lados, quem está ensinando os nossos filhos é que determina se ele estará protegido ou vulnerável. Então, aqui a gente segue pensando o que é essa educação protetiva, né? Não, como eu falei, não é falar sobre sexo com as crianças. Então, a gente vai construir uma base de conhecimento para essa criança, para que ela possa crescer nesse conhecimento, vocabulário adequado, quais são as situações de risco que ela tem, nomear partes do corpo. Então, a gente constrói esse conhecimento. Você não chega e despeja absolutamente tudo em cima da criança, porque ela não precisa que seja dessa forma, né? E assim a gente vai construindo uma confiança que protege de fato essa criança. Então, ela vai ter, através de uma educação, como que a gente está tendo aqui agora, entendendo, aprendendo, como é que eu falo com a criança, como é que eu exponho isso. Primeiro, ela vai ter proteção. Porque se é um adulto confiável que está lhe dando o conhecimento sobre o direito do seu próprio corpo, os limites do seu próprio corpo, como ela identifica situações de risco, ela já está protegida. E aí ela tem uma comunicação de qualidade, porque a verdade sobre a temática, dentro da idade que ela precisa ter, vai substituir os mitos sobre o sexo e a sexualidade, que são esses mitos que vêm marcados pela cultura, marcados por esse senso de erotização que existe. Então, ela vai pegar essa informação que você vai dar sobre o que de fato é o corpo, o desenvolvimento, o que o corpo dela está sentindo, as expressões naturais do corpo, e esse conhecimento vai substituir conhecimentos inadequados que ela venha receber nesse ambiente entre amigos, na escola, e ela vai saber diferenciar um conteúdo respeitoso de um conteúdo agressivo, erotizador e desrespeitoso com ela. Dentro desse caminho, existe uma comunicação que vai sendo fortalecida, essa comunicação segura, né, entre os filhos e os pais, mas às vezes entre as mães e os filhos, os pais eles tentam fugir um pouquinho desse lugar, né? É meio que uma vergonha de falar sobre isso. Às vezes eu recebo perguntas do tipo: o pai pode falar sobre menstruação com a menina? O pai pode falar sobre virgindade, né? Como a Sil falou, nem sabia o que significava a palavra virgindade. Sim, o pai pode e deve fazer parte desse processo. Pode e deve. É super importante que a linguagem esteja alinhada entre os pais e os filhos. Por quê? Porque aí os filhos vão entender que há segurança no que os dois comunicam. Eles concordam, inclusive, gente, porque nós, aqui dentro dessa sala, como pais cristãos, nós temos a Bíblia como fundamento da pessoa, né? Do imago Dei, dessa pessoa que o seu valor está na sua imagem e semelhança divina. Então, quando os pais estão alinhados nesse princípio de valor espiritual, eles alinham o conhecimento, eles vão conversar baseado da mesma forma. Proteção, respeito, intimidade, privacidade, consentimento. E, obviamente, claro, o pai pode se sentir mais à vontade com o menino, para falar do corpo do menino, mas percebam que a mãe, muitas vezes é a mãe que entra nesse papel para falar com o menino também, né? Porque o pai não se sente, assim, seguro. Muitas vezes é por uma questão de insegurança que isso está acontecendo com o pai. O pai não se sente seguro para falar, mas pode ficar seguro também, né? O aprendizado traz essa segurança. E aí a gente vai falar do vínculo familiar. Então, uma criança
ela está sendo protegida, ela está tendo uma comunicação de qualidade, ela tem segurança, né, no que está ouvindo, pode compartilhar suas dúvidas, seus medos, sem vergonha, sem medo de ser punido. Isso fortalece o vínculo familiar. E vínculo é algo que eu vou falar bastante por aqui, no Instagram, né, nos encontros que a gente tiver, porque o vínculo fortalece a relação de confiança entre pais e filhos, tornando um lar um espaço seguro para as conversas difíceis. Gente, o vínculo afetivo, ele é como um laço muito bem dado. E é um laço que segura todos no mesmo objetivo, de que um e o outro estejam bem, conectados. É quando você entende a importância do outro e cede ao outro espaço para ele ser quem é e se sentir seguro para comunicar seus medos, suas dúvidas, para ser apoiado, para ser ancorado. E nesse espaço, sim, é a partir do vínculo que, por exemplo, as correções necessárias farão sentido. As regras, aquilo que tiver que ser ensinado como sim, como não, no vínculo, tudo isso já está estruturado. Continuando aqui um pouquinho, então, sobre um pouquinho antes da gente avançar, vamos falar um pouquinho agora sobre a criança que trouxe a fala. A criança que trouxe a fala. Vamos pensar um pouquinho então. A gente entendeu ali, né, da necessidade de falar, o que que acontece quando existe esse diálogo, e agora a gente tem uma criança que ela chega e conta essa piada dentro da sala para os colegas, certo? O que que vocês pensam dessa criança que contou a piada? Fala aí para mim. Deixa eu tirar minha blusa aqui que esquentou. Ah, gente, não briga, um de cada vez. O que que vocês pensam? Se fosse seu filho, sua filha fazendo uma piada assim, o que que você imagina que está passando na mente dessa criança? Como você imagina que ela acessou esse conteúdo? De onde vem esse conteúdo para essa criança? Aqui contou. Aqui contou a piada na escola, tá? Não aqui foi para a mãe. Pode escrever no chat ou pode abrir o microfone e falar. Já tive esse problema com o meu sobrinho. Hoje ele tem 6 anos. Conta, Bruna. E aí eu não lembro qual foi a piada, mas na hora que ele soltou a piada, a gente congelou assim na mesa, principalmente eu e o Rodrigo, né? Porque foi Uhum, recentemente, né? uhum, E a gente olhou assim um para o outro, daí a mãe dele, onde já se viu você falar isso, menino? Onde você escutou? Dele, uhum. você estava rindo com o papai contando que ele estava, né? Né? Aí eu e o Rodrigo olhou assim, ali na hora a gente não falou nada, né? Mas lógico, indo Sim, embora a gente, né, conversou. Daí falou, onde já sim, se viu ele soltar um negócio desse? sim. A minha irmã com meu cunhado não tem noção que a criança tá perto deles? Uhum. Ou seja, então a gente pode imaginar que construindo a partir desse seu exemplo, teu sobrinho na mesa que solta ali uma piada que deixou todo mundo congelado, que essa é uma sessão, é uma sensação comum, né? Pelo contato que ele ouviu de adultos falando sobre esses assuntos perto de uma criança. Essa é uma forma. Então, esse menino que conta a piada na sala, ele pode ter ouvido essa piada dos adultos com quem ele convive. Que outras formas ele pode ter ouvido isso, gente? Ou acessado um cenário como esse, Eu acho pela internet, pela internet. Muito porque bom. essas piadas, às vezes vêm com desenho. Uhum, muito Por bom. exemplo, a Vitória soube de um amigo, ele veio, acho que da Suíça, Suécia, não sei, e a mãe foi trabalhar lá, então lá eles é muito liberal na Uhum, escola, entendeu? Ele sabia um tanto de coisa. E sim. ele é um ano mais velho que a Vitória, mas ele é 2 anos mais velho que os demais. A Vitória já está um ano também atrasada. Uhum, Então ele é maior e ele sabe coisas, meu Deus, que arrepia o cabelo. olha só. Uhum, E ele ficou assistindo e mostrou para os amigos um desenhinho que passa na internet. Aí a Vitória me mostrou, porque ela viu. sim, Na mão dele, porque correu o celular na mão dos amigos, tudo. sim. Sobre. Como é que era? Era. Ah, namoro de frutas. Hum, Você as já ouviu frutinhas falar um já, filminho desse de frutinha?
uma aberração. Uma aberração tudo aí. Aberração aquilo. Nossa, a mãe do menino ficou doida com ele. Uhum. Mas ele sabe cada coisa. Então, acessou. Então, a internet, conversa de adultos, pares mais velhos, às vezes é aquele irmão mais velho, aquele primo mais velho, é isso, o colega mais velho da sala que traz. Então, essa criança foi exposta a um contexto e um conteúdo impróprio para ela. Se a gente for pensar legalmente sobre isso, isso já está caracterizado como abuso. Uma criança que é vítima de abuso. Que tipo de abuso? Porque as pessoas tendem a pensar que o abuso sexual ele ocorre somente através do ato de estupro ou por meio do toque no corpo. Mas não. A definição da violência sexual, ela é qualquer conteúdo referente a sexo erotizado, qual é a palavra mesmo, gente? Qualquer conteúdo relacionado a atos libidinosos que forem expostos às crianças via visual, auditiva. Então, histórias, imagens, músicas, conteúdos pela forma como for. Foi um conteúdo de ato libidinoso, você está submetendo essa criança a uma violência sexual. Mas essa não é uma consciência social que nós temos, porque a gente tem no Brasil, inclusive, um país extremamente erotizado. Olha pelas músicas que a gente tem, as escolas tocando funk, né? E no YouTube Kids, sim, João, no YouTube Kids tem muito conteúdo assim. Eles têm as plataformas são extremamente perigosas, porque o YouTube Kids era para trazer conteúdo já filtrado para esse público, mas eles inserem, né, alguns vídeos lá, aqueles videozinho, shotzinho, que é tipo Reels, que é rapidinho, e ali vem e entra, e TikTok, aqueles conteúdos dessas frutinhas, que é uma aberração de violência, de objetificação, de sexo explícito, tá ali. Então, a gente pode dizer que essa criança que trouxe e contou essa piada, ela é uma criança vítima de uma violência. E ela acessou isso através de algum conteúdo que chegou para ela, ou por meio de adulto ou por meio da internet. Então, qual é a diferença, né? Quando a gente vai pensar na exposição precoce, que foi o que essa criança sofreu, ou a exposição protetiva. Porque vamos falar o seguinte, é uma piada sexual, então é o conteúdo sexual que está ali exposto, ok. Mas esse conteúdo vai chegar de alguma forma para a criança, a diferença está entre de uma forma nociva ou de uma forma protetiva. Então, quando a gente pensa aqui na forma precoce, né, vamos colocar aqui de novo, compartilhar para vocês. A gente tem aqui... vou voltar uma palhinha aqui, deixa eu ver se essa... Aqui. Ô, Pri, Oi. tem gente na igreja que tá tentando entrar, mas não tá achando o link. Acho que o pessoal não sabe que você pôs o Instagram. Tem como compartilhar lá no grupo? O link tá lá no grupo dos avisos. Tem até um quadradinho amarelo grandão, assim, lá. Oi, amor, você tá aqui. Ah, tá. Seja muito Vou ajudar bem-vindo, lá. O viu? pessoal tá me chamando aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Uhum. Peraí, gente, que tem mais gente entrando. Seguimos aqui, olha que belezinha, né? Pronto, voltei. Vou só ver aqui onde que tá esses... Aguenta aí, gente. Vocês estão vendo o slide, então? Seja bem-vinda, Marilene! Seja muito bem-vinda. Então, a gente já vou dar os exemplos aqui do nocivo e do protetivo, mas antes, deixa eu responder com esse slide aqui, até uma pergunta que o João tinha deixado ali, né? Por que é tão difícil a gente falar sobre isso? Você imagina que essa criança que trouxe a pergunta, ela foi exposta ao conteúdo, mas ela não recebeu uma educação protetiva. Ela foi exposta de forma nociva ao conteúdo. Talvez essa família tenha essas questões aqui. Por que é tão difícil falar sobre isso? Talvez uma família que ignora essa proteção, que não está nem aí, que fala o que vem na boca, que é descuidado, ok. Mas, de repente, não é uma família nesse padrão, mas é uma família que não sabe a hora certa de falar, não sabe se deve falar, não sabe como falar. Então, o que a gente traz aqui, ó? A maioria dos pais quer ter essa conversa, o problema é que eles não tiveram com os pais, a gente começou falando sobre isso. Não recebemos esse conhecimento, não fomos abordados dentro de um vínculo seguro sobre isso,
Carregamos gerações de silêncio, vergonha e tabu, e isso é que vai, de fato, gerando essa dificuldade da gente falar sobre o tema. Então, algumas das questões que passam, né, na cabeça. Meu filho ainda é muito novo para a gente falar disso. Meu filho é muito novo. Meu filho tem 3 anos, tem 2 anos, tem 4 anos. Eu não preciso falar disso, porque como que eu vou falar disso com uma criança tão nova, né? Mas os estudos científicos, os antigos e os mais recentes, eles comprovam que a educação protetiva começa com o nome correto das partes do corpo. E isso é desde os 2 anos de idade. Eu vou até antes um pouco, porque a educação sexual, falar da sexualidade, é você já trabalhar a autoestima, já trabalhar senso de valor, senso de pertencimento. E isso, gente, acontece dentro do ventre. Quando acabou de nascer, o respeito com que a gente toca o corpo de uma criança já é uma educação protetiva. Ela já está internalizando, mesmo sem palavras, ninguém falou, ok? Mas estamos internalizando o quê? Meu corpo merece respeito. O toque que nós damos no corpo de um bebê vai fazer ele associar, através do sentido do toque, agressão ou carinho. Então, quando a gente traz para essa perspectiva, do ventre, você já está ali se importando com aquela criança que está sendo gerada, os cuidados que são dados a ela. Não vou aprofundar nisso, porque isso é um pouco mais complexo, mas também depois, quando nasce, através do toque. E ali, por volta dos 2 aninhos, muitos livrinhos que tem para mostrar a partezinha do corpo, ali você já começa o quê? Nomeando as partes. Então, não, a criança nunca é nova para ser protegida, né? Depois, outro medo muito latente faz com que as pessoas tenham o receio só um segundinho, gente, que eu tinha que sair da tela aqui para eu tomar permissão. De tocar no assunto vai despertar curiosidade cedo demais. Ai, pelo amor de Deus, eu vou falar de um negócio desse, daí essa criança daqui a pouco tá se agarrando com alguém, pelo amor de Deus, eu não vou falar disso, isso não é hora para falar com essa criança. Ela não me perguntou, ela não trouxe essa... É porque ela não quer saber. Não, gente, na época que nós estamos, se uma criança de 10 anos nunca tiver feito uma pergunta sobre isso, para mim ou para você, isso pode, não é 100% do caso, mas pode estar dando para a gente uma informação. Não está perguntando para a gente, porque não percebeu na gente ambiência favorável para isso, mas está perguntando para outra pessoa. Está procurando no Google, está perguntando para o coleguinha na sala de aula. Veja o perigo que a gente corre ao não abordar. E depois a escola deveria fazer isso. Então, a escola complementa? Sim. Eu sou super a favor da educação sexual na escola, gente. Eu sou super a favor. Mas valores e vínculo de confiança só se tem em casa. E vamos combinar, né, gente, que na escola, a depender de quem for levar o conteúdo da educação, esse conteúdo ele vai estar muito mais enviesado por ideologia do que educação sexual científica, que dirá com base bíblica, com fundamento teológico, que é o que a gente acredita, né? Então, essa é uma das razões que os pais, às vezes, não têm coragem de falar, por achar que o filho é novo, por achar que vai despertar curiosidade, por achar que não consegue ter as palavras certas, e por transferência de responsabilidade. Deixa que a escola ensina biologia, a escola vai ensinar. Mas, gente, valores, nós, inclusive, embora eles tentem tirar isso de nós, a lei nos garante o direito da educação dos nossos filhos com o princípio que nós entendemos como importante, nossos valores são cristãos, então, é em casa que a gente começa, pela perspectiva desses valores, ensinar sexo e sexualidade. E faz toda a diferença. Essa criança já compreendeu o valor do corpo quanto imago Dei, imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo, para ela poder vencer em si mesma coisas que são naturais do ser humano e que vão surgir, né? Elas vão surgir, independente da gente querer ou não. O fato de não falar não significa que a curiosidade não está ali, tá certo? Então, nós tivemos essa criança trazendo a pergunta. Eu acho que eu pulei um slide, então vou voltar aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês dessa exposição. Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho a tela e volto aqui com todo mundo. Exposição nociva, que é uma exposição precoce. O que acontece com essa criança? Ela recebeu esse conteúdo, então, uma piada sexual, sem ter sido mediada por um adulto. Ele não foi orientado por um adulto sobre essa temática. Então, ele estava
provavelmente reproduzindo alguma coisa como a Bruna deu ali o exemplo, né, que aconteceu na família dela. Ele não foi informado, ele não foi educado, ele não foi orientado, e ele simplesmente acessou um conteúdo erótico, e aí ele trouxe para brincadeira. O que é que acontece dentro da mente dessa criança? Tá? Porque a gente vai pensar o quê? Não é só uma brincadeira, não é só uma malícia. Tem um sistema cognitivo sendo ativado, tem um processamento dos pensamentos dessa criança, que a depender da fase que ela está, ela pode ou não compreender melhor ou não algum assunto. E aqui a gente está falando, então, que exposição precoce, sem orientação adequada, geram confusão e vergonha. A criança, ela está tentando entender aquilo, mas ela não consegue entender. Só que pensa bem, ela está numa rodinha de amigos, que estão fazendo as piadinhas sexuais. E ela, se ela for a única criança que não ri, a criança acaba interagindo com aquele grupo porque ela quer pertencer àquele grupo para ela não passar vergonha. Ou, outro lado, ela começa a sentir vergonha do próprio corpo quando ela observa reações no corpo que nunca foram explicadas para ela. Mas ela foi exposta precocemente àquilo. Vamos imaginar que essa criança, porque essa criança tinha 10 anos, vamos imaginar que essa criança tenha acessado esse conteúdo também por pornografia. E que, de repente, ela tenha visto uma cena. Vamos imaginar isso. Consegue imaginar a confusão na mente dessa criança? E a vergonha de ter acessado, porque a criança ela tem vergonha de ter visto o conteúdo. Por quê? Porque ela não compreende cognitivamente e ela não fala com ninguém sobre isso. E aí isso vai gerar o quê? Aquela reprodução mecânica. Ela continua brincando com aquilo, porque ela precisa pertencer àquele grupo. A piada vai sendo repetida, mas ele não compreende o que é aquilo. Isso deixa essa criança vulnerável. A criança que faz brincadeiras de cunho erótico, sexual, sem entendimento, sem saber do que se trata aquilo, ela se torna alvo de predadores. Porque os predadores, eles estão sempre a observar crianças que trazem conteúdo sexualizado na conversa. Porque é uma forma dele interagir com a criança. E aí é onde ele vai mostrar o significado, só que distorcido, mais conteúdos, para dessensibilizar a criança, para que ela se torne uma vítima um dia. Ao contrário disso, a gente tem uma educação sexual protetiva, a criança recebendo informação com linguagem adequada, na sua faixa etária adequada. Então, uma pessoa de confiança trouxe o assunto sexo, sexualidade para ela. O que isso gera? Compreensão. Diferente da outra criança que fica confusa porque não sabe o que pensar, agora a gente tem uma criança compreendendo aquilo que está sendo informado para ela dentro da capacidade cognitiva que ela tem para compreender. Aí ela se sente segura. Ela não está mais tentando adivinhar o que é aquilo. Ela tem segurança. E nessa segurança surge o que a gente tem de mais valioso: coragem para perguntar mais. Porque, na verdade, se a gente tiver um ambiente que favorece a pergunta, a gente tem tesouro. Que é o tesouro da comunicação, que é o tesouro de poder conversar com um adulto que vai dar uma informação responsável, protetiva. Então, o tema ele é explicado dentro daquela fase de desenvolvimento adequada para aquela criança. Isso é altamente protetor. Aí a gente vai aqui, né? A criança que perguntou para a mãe. A criança que perguntou para a mãe. Quando a gente pensa agora, do outro lado, essa criança chegando, né? E perguntando para a mãe, mãe, me explica aí essa piada. O que a gente tem aqui? O que indica essa pergunta que foi feita para a mãe? Quem quer falar para mim o que acha que a pergunta da criança para a mãe está indicando? Ah, agora eu quero ouvir a vozinha de outra pessoa. Ana, você pode também, mas vamos buscar mais uma? Não vou abrir a tela do 6, hein? Vou abrir. Quem acha? Quem acha o quê? Por que essa criança perguntou isso para a mãe? Cadê Roseli? Fala, Roseli, por que você acha que a criança perguntou para a mãe? Roseli está aí ainda na aula? Pode abrir só o microfone. Cadê o chat aqui? Eu vi que tinha uma mensagem entrando. Ah, o João colocou, um exemplo disso é a quinta série escolar. O que eu mais via era piadas de cunho sexual, porém eu ouvia e me sentia mal quando criança. Porque gerava confusão, gerava essa vergonha, né?
parece que entende, mas não entende. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso da idade do desenvolvimento. Meu Deus, já são 9 horas. A Roseli não aparece para responder. Vai, quem vai responder essa? Só uma pessoa só. O que que para você significa a criança procurar a mãe e fazer a pergunta? Meu Deus. Vou ter que dar presente? Olha, Pri, É. ou realmente ela não entendeu, ou Uhum. ela já sabe. Uhum. Tá. Eu sinto assim. Às vezes a Vitória me faz cada pergunta. Ela fala assim, quando a gente está conversando muito, ela fala assim para mim: ai, mamãe, eu tenho tanta pergunta para te fazer. Eu falei: ai, meu Deus, mas eu não sei se eu tenho tantas respostas. Uhum. É. E aí, às vezes, eu fico assim, na dúvida. Se ela sabe, Uhum. será que ela já sabe? Ou ela não sabe? Eu fico meia na dúvida. Sim. Muito bom, Sil. Obrigada, viu? Deixa eu abrir aqui o que está vindo no chat. Curiosidade, a curiosidade, a imaginação, porque quando se fala algo que não sabemos, já imaginamos. Muito bom, perfeito, perfeito. João, pode falar, pode abrir seu microfone e falar o que você acha. Então, bom, primeiramente, boa noite. Eu imagino assim que a criança, ela tem muito conteúdo visual, principalmente hoje em dia, né? E, e como mencionaram aí anteriormente, a gente tem novelas, tem séries, tem filmes, e às vezes, muitas vezes, inclusive, né, emissoras, por exemplo, como a Globo, 3 horas da tarde, está expondo conteúdo sexual, assim, num horário que não é apropriado. E aí a criança ela olha aquilo e ela quer saber do que se trata. Então ela vai Uhum, chegar na pessoa e vai perguntar, olha, o que que é isso? É, e, e, e muitas vezes, assim, nós como adultos não sabemos como explicar na hora, assim, porque é uma pergunta que é até impactante. Você escuta uma uhum, criança perguntar algo assim, né? uhum, Você fala, nossa, aonde que será que ela ouviu isso? Onde que ela viu isso? sim, Então eu creio que a pergunta ela vem principalmente uma das questões é o constrangimento, porque ela sente uma certa vergonha naquele momento, pô, eu vi isso, tô errado, vou ser castigado. Pelo menos era isso que eu pensava quando era pequeno. uhum, E ou, por exemplo, é, ah, se eu perguntar, eu vou tomar bronca. Se eu sim, perguntar, o pai vai brigar comigo, ou uhum. coisa do gênero. Então, Tô é, falando é, bobeira, né? Não posso falar exato. dessas coisas, né? Muito bem, Exato, é só coisa de adulto, não pode é, falar sobre isso. Então, eu pensava isso, né? Inclusive, eu quero muito compartilhar, eu bem, pensava muito isso. Eu sempre muito tive bem, dificuldade, assim, de compartilhar essas perguntas por medo, né? De sim, julgamento, ou por medo sim, do meu pai brigar, ou alguma coisa assim, sim, né? É, perfeito, mas perfeito. basicamente é isso. Obrigada, João. Muito bom. Então, essa criança ouve, fica curiosa e vem e pergunta para a mãe. Agora, nessa relação, onde a gente vê essa criança perguntando isso para a mãe. Aí, agora, o que que vocês enxergam na pergunta, na coragem dela fazer a pergunta? Se fosse a sua criança, você acha que ela perguntaria para você? Percebe que, para a gente olhar para esse lugar agora, da criança que perguntou para a mãe, é porque ela encontrou uma referência segura na pessoa da mãe. Ela encontrou uma referência segura. Então, ela já tinha um aporte interno de. Perfeito. Olha aqui, o pastor Edu colocou. Oi, pastor Edu, você está aí também? Seja bem-vindo. A criança que pergunta é porque confia. Encontrou. Oi, Luana, seja bem-vinda. A criança que pergunta é porque encontrou segurança. É isso. É uma criança que já viveu situações em que houve uma corregulação, que é outra coisa que a gente também vai falar muito sobre isso, onde, ao estar numa situação difícil, emocionalmente, com vergonha, com medo, com culpa, ao levar isso para o adulto estava regulado na hora de acolher essa criança. Então, ela empresta esse sistema regulado para a criança. E isso gera segurança, ou seja, a criança entende que, independente do que acontecer, quando eu levar essa questão para ela, para minha mãe ou para o meu pai, eu vou ser acolhido e eu vou ser atendido.
Atendido no sentido de, vou ter a explicação que preciso, vou ter o ensino que preciso, vou ter a solução que preciso, né? Aí depende do caso. Então, olha a riqueza que teve aqui dessa criança ir à mãe fazer a pergunta. Ela poderia ter ido no Google. Vocês imaginam se essa criança digita essa pergunta no Google? O estrago que estaria feito. O estrago que estaria feito seria enorme. Por quê? Porque ela ia encontrar o caminho da pornografia ali. Então, essa postura agora é que vai determinar como que a gente vai conduzir uma situação, que é o que a gente quer falar agora. O que a gente não pode fazer, então, diante de uma situação dessa? A gente teve uma criança que não foi orientada, a criança que tinha já sido ali acessado conhecimento de forma protetiva no ambiente emocional, segurança familiar, traz essa pergunta para a mãe, e a mãe, só que nesse caso, a mãe não soube dar a devolutiva. Por quê? O choque da pergunta, porque ela é chocante. Ela é muito chocante, né? Por sinal. Então, o que a gente não pode fazer? A gente não pode reprimir essa criança. Começa por aí. Como era antigamente, né? Como o João está falando aqui. É da época, o João tem 24 anos, né? Mais ou menos, né, João? Se eu errei, foi por pouquinho. Não, João? É isso mesmo, 24 anos. Isso mesmo, 24 anos. Então, João, jovem, né? Mas ainda de uma época que não tinha essa educação sendo oferecida a ele. A Gabi, minha Gabi, tem 20, não recebeu esse tipo de orientação. Por quê? Porque nós que estávamos educando, não recebemos essa educação, lembra? O que a gente trazia como padrão? O reprimir. Não fala isso, coisa feia. Não fala disso. Isso não é assunto para você. Sabe que fora quando não tinha até, às vezes, agressões por crianças trazerem perguntas assim, né? A gente não deve desviar do assunto. A gente não deve rir do assunto. Porque quando a gente está diante de uma criança, por exemplo, que traz um conteúdo que a gente sabe que não é um conteúdo para ser tema de conversa, a gente também não pode rir daquilo. E é uma dificuldade, porque às vezes a gente responde de uma forma meio nervosa, responde rindo. Mas isso é um perigo, sabe por quê? Porque o grupo escolar, quando falou a piada, riu. E o riso, naquele contexto, vai fazer com que essa criança entenda que esse tipo de graça torna ele pertencente ao grupo e um assunto que é bom de ser falado. Se a gente, que é a figura de segurança, ri, a gente confirma isso para uma informação que é pega assim, ó, pela cabecinha da criança. Se a mãe riu, é porque tá tudo bem. Então, olha como isso exige, sim, da gente uma regulação emocional, um esforço, uma intencionalidade para educar a criança, né? Eu vou falar em detalhes aqui por idade também, mas então a gente não vai reprimir, a gente não vai falar, fala essas coisas, menino, a gente não vai bater, a gente não vai desviar do assunto, mas a gente vai acolher a pergunta, a gente vai nomear esse contexto, o que é uma piada de adulto, e vai explicar no nível que a criança entende aquilo que ela precisa saber, certo? E aí é onde a gente vai estar, então, praticando uma educação sexual protetiva. Se a gente não introduz esse conhecimento de forma adequada, intencional, é aqui, ó, que mora o problema. Quer ver? Deixa eu mostrar isso aqui bem rapidinho para vocês. O que as crianças aprendem sem nós? Quando os adultos ficam em silêncio, outras fontes preenchem o vazio e raramente com informações protetivas. Então, piadas entre colegas e adultos distorcem os conceitos e normalizam o constrangimento. Na internet e nas redes sociais, os conteúdos sem filtro, cada vez mais violento. Pornografia, imagem distorcida, irreal, prejudicial. Os boatos na escola, que é o ambiente dessas crianças, mistura de mito com experiência mal interpretada. E o silêncio dos... E aí entra a gente aqui, ó. No silêncio dos pais, a gente reforça e ensina que falar disso é perigoso e vergonhoso. Então, a gente reforça o padrão do quê? Do tabu, do errado, do vergonhoso, do perverso, né? E aí, gente, tem uma coisa que a gente precisa refletir, ó. Então, aí a gente tem crianças, né, aprendendo sobre sexualidade, mas nas fontes inadequadas que chegam às crianças. Cada uma dessas fontes que chega antes de qualquer conversa estruturada, adequada, pode mudar a percepção que essa criança tem do que de fato é a sexualidade saudável.
E aí fica essa pergunta para a gente também, né? Como que nós interpretamos a sexualidade? Qual é o significado que isso tem para a gente? Como a gente aprendeu, como a gente viveu? Quais são os valores que a gente carrega sobre isso? Porque a gente precisa também entender que a gente vai derramar o que a gente tem e o que a gente acredita, né? E aí, reforço mais uma vez que entender esse tipo de assunto para tratar com as crianças é entender que sexo e sexualidade são coisas diferentes, embora interligadas. E que sexualidade existe no padrão infantil e no padrão adulto. E a gente precisa entender do padrão infantil para poder se comunicar com eles sem interpretar, fazer um juízo errado daquilo que eles trazem para nós. Porque senão a pergunta, veja bem, a criança trouxe uma pergunta, uma dúvida sobre uma piada. A pergunta, na verdade, era sobre a piada. Mas quando a gente ouve, a gente já tem a impressão que a criança está perguntando para a gente sexo oral. Sim ou não? Por quê? Porque a gente entendeu a piada. Porque a gente entendeu o contexto daquela piada. Mas a criança não entendeu. A criança não sabe que é aquilo que está implícito, que está por trás dessa piada, certo? Então, a gente vai pensar, quando a gente vai falar do jeito certo, explicar os princípios, né? A gente vai começar a introduzir uma educação que vai tirar essa culpa, que vai nortear esse conhecimento com valores, que vai, de fato, tornar essa pessoa, essa criança protegida e não vulnerável a abusadores, e envolvendo essa autonomia corporal, esse vocabulário correto que a criança precisa ter para o corpo, e a gente aprendendo a dar a resposta adequada. Tem um estudo, gente, de Walsh, em 2015, né, que ele fala que crianças que recebem educação sexual adaptada à idade têm 50% menos de chance de sofrerem abuso sexual. Olha a riqueza disso. Porque se a gente parar para pensar que 1 a cada 4 meninas e 1 a cada 5 ou 6 meninas é vítima de uma violência sexual, a gente está falando que quando a gente aprende a conversar com as crianças do jeito certo, dentro da área da sexualidade, a gente está colocando mais uma margem de 50% de proteção das nossas crianças. Então, é super importante. E aí, por onde começar, né? E agora a gente vai indo aí para o final. Por onde começar? Pela linguagem adequada para a criança. Eu imagino que todo mundo aqui está com a seguinte pergunta. Tá, Pri, você já falou, entendi, mas qual é a resposta, né? Qual a resposta para uma piada dessa, né? Eu vi que veio uma pergunta aqui na caixinha, acho que foi da Luana aqui, ó. Paz, pastor, eu entendo a Liz, e se, eu tendo a Liz, e se ela me perguntasse, eu iria falar a verdade de uma forma mais fácil de entender por ser criança, mas tendo a verdade sempre. Quando eu era pequena, não tinha liberdade de falar isso com a minha mãe. A maioria de nós, Lu. A maioria de nós não teve liberdade, a gente não aprendeu o que era, né, a questão da menstruação, a gente não aprendeu de uma forma mais tranquila, organizada, compreensível e saudável, que era a questão do sexo, a questão do erótico, né, quando ele entrasse na nossa vida. E a gente nem aprendeu sobre a sexualidade da infância, que é o maravilhamento, que é a descoberta, que é essa curiosidade latente que a gente tem, que a gente quer saber sobre tudo, e essa energia está ali. Enquanto a gente não tiver uma resposta, a gente fica buscando ela. Então, como começar? Por onde entrar? A Luana colocou uma observação aqui bem importante. Olha, ela disse assim, ó, eu iria falar a verdade de uma forma mais fácil de entender por ser criança, mas tendo a verdade sempre. Perfeito. A gente precisa caminhar pela verdade nesse conhecimento. Mas cada idade dá conta de compreender de uma forma. Então, se a gente também tenta entregar muita coisa, às vezes a gente está no medo de falhar, a gente se antecipa com coisas que não são necessárias para aquele momento. Então, tem um exemplo aqui, ó, de 2 a 5 anos. O que significa dar a essa criança um entendimento sobre o corpinho? A nomeação das partes do corpo, é isso que a criança tem que saber, ela precisa saber de cor e salteado, nomear as partes do corpo, vulva, a correta, nomeação correta, gente, vulva, pênis, bumbum, peito, mamilo, por quê? Né, tem gente que fala assim, eu não acho isso necessário, mas é necessário, tá bom? É necessário, porque uma criança, ela pode estar sofrendo algum tipo de violência de uma forma, assim, muito rapidamente. Uma criança na escola só precisa entender em princípio da nomeação das partes do corpo. Uma criança chega na professora e sempre diz a mesma coisa. Professor, o meu vô lambeu a minha bolacha.
E essa professora achava que esse avô era só um cara nojento, que lambia a bolacha e dava para a menina comer. Achava até que o avô não gostava da menina. E só que ela sempre falava isso. Essa professora começou a ficar incomodada com isso, que tanto esse avô lambe essa bolacha para entregar para a menina. E um dia perguntou para a menina assim, mas por que ele faz isso, né? E vai ali para uma conversa com a menina. E nessa conversa, essa professora descobre que bolacha é o nome que a menininha chamava a parte íntima dela. A vulva dela chamava bolacha. Era isso que ela estava tentando comunicar. Então, se essa menina soubesse que vulva chama vulva, ela teria dito, professora, meu avô lambeu a minha vulva. E imediatamente essa professora sabia o que estava acontecendo. Percebem? Então, as partes do corpo não é em vão que elas precisam ser ensinadas. Ensinar que o corpo é da criança e que ninguém pode tocar sem permissão. É isso. Até os 5 anos, se uma criança de 5 anos trouxer essa pergunta, né, a gente vai aqui te dar uma opção de resposta, mas ela está exposta a um ambiente erotizador grave, muito grave, né? Então, vamos imaginar que, e depois de 6 a 9 anos, vai explicar a mudança do corpo, vai explicar a puberdade básica, vai contar sobre segredos, então são caminhos, percebe que você vai construindo conhecimento de 10 a 12 anos, também conversa sobre puberdade e já fala sobre relacionamento, consentimento, pressão de grupo, quando o grupo fica ali pressionando essa criança para fazer, já está indo ali para uma adolescência, né, a fazer as coisas junto, fala sobre o espaço seguro de internet, então tudo isso está construindo conhecimento protetivo, só que depois dos 13 anos, a gente já vai ter que começar a ter um diálogo mais aberto. A gente vai ter que falar com mais assertividade sobre esses temas. Deixa eu ver o que... Ou seja, a criança sabendo os nomes corretos vai poder se posicionar. Exatamente, ela vai saber falar. Ela vai contar e a gente vai saber o que está acontecendo, né? Então, vamos imaginar aqui agora que a gente tem uma criança aqui de 5 anos. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui e voltar. A gente tem uma criança aí de 4, 5 anos que chegou para a mãe e fez essa pergunta. O que é importante a gente pensar essa fase, então? Essa fase aqui eu vou usar um pouquinho da teoria do Jean Piaget, que é desenvolvimento cognitivo de cada fase, né? É uma escala de desenvolvimento que a criança tem por faixa etária. Essa criança aí, por volta dos seus 4, 5 anos, ela está no que a gente chama de uma fase pré-operacional. Ela é aquela criança que o pensamento dela é concreto. Se você mostrar e falar que é caneta, então ela sabe que é caneta, é literal. Ela não entende duplo sentido. Por quê? Porque ela ainda tem uma imaturidade cognitiva. A gente precisa se lembrar que o desenvolvimento... Toma um golinho de água, gente. Toma um pouquinho de água aí também, pessoal. Eu tô falando, né? Vocês tomam uma aguinha que eu tô falando tanto. Desenvolvimento, ele acontece em 3 dimensões no desenvolvimento humano. Na dimensão física, e a gente está falando do corpinho crescendo, dos órgãos se desenvolvendo, do cérebro crescendo, da perninha crescendo. A gente está falando dessa criança que começou a engatinhar e daqui a pouco vai ter a habilidade de andar, então o corpo está firmando. Esse é o desenvolvimento físico. Depois a gente tem o desenvolvimento cognitivo, que aí é o cérebro amadurecendo e esse cérebro vai ganhando mais habilidades. Então, aí já vem aí a condição, quando a gente fala de cognitivo, a gente está falando o quê? De um cérebro desenvolvendo as suas capacidades e habilidades do pensar, do conectar as ideias, raciocinar sobre as coisas que está ouvindo, a capacidade de aprender, a capacidade de interpretar um fato, a capacidade de atenção nas coisas, a própria capacidade da linguagem, aprender a escrever, aprender a falar, tudo isso está no desenvolvimento cognitivo. E, por fim, o socioemocional, que é a capacidade de se relacionar, a capacidade de se regular emocionalmente, a capacidade de construir vínculos com as pessoas, saudáveis ou adoecidos. E esse desenvolvimento, eles interagem um com o outro. E o que acontece? Um trauma, quando uma criança é atravessada pelo erótico, uma das áreas principalmente afetadas é o desenvolvimento cognitivo. Porque a energia que estaria ali para o aprendizado, para o raciocínio, para a atenção, a energia que ela teria que gastar, por exemplo, na sala de aula para aprender, ela está o tempo todo gastando, pensando, ou na sensação corporal que ela teve, que ela não deveria ter tido, ou na imagem que ela viu e ela não sabe o que é. Então, isso, inclusive, rouba do aprendizado dessa criança que ela é erotizada.
Então, aqui dentro dessa fase pré-operacional, tem uma imaturidade cognitiva ainda. Então, se você falar para a criança assim, de 4, 5 anos, nossa, vai chover o canivete. Ela acha que se ela souber o que é canivete, ela vai achar que é canivete que vai cair mesmo, e não água de chuva, entendeu? Isso é pensamento concreto. É uma criança que a família ainda é o foco dela. Todo o amor, todo o interesse dela ainda é a família, é aquele grupo que ela está inserida. Ela é uma criança que ainda, por natureza, tem um pouco de egoísmo, ela ainda é mais irritada, ela às vezes é mais agressiva, ela é uma criança que ainda tem bastante medo, mas ela é uma criança que ela confia no pai e na mãe. Porque a família é a base dela ali, ela confia em quem está cuidando, o pai, a mãe, o cuidador, a avó, enfim, a pessoa que está ali para o cuidado. Então, essa criança, não adianta você trazer para ela uma explicação mirabolante e ela não precisa entender o que é sexo aos 5 anos de idade. Ela não precisa. Então, olha uma opção de uma resposta para essa criança, imaginando que fosse uma criança de 5 anos que chegou e fez e perguntou isso. Filho, essa piada tem um sentido que só os adultos entendem, porque ela fala de uma coisa íntima entre adultos. Criança não precisa entender isso agora. O importante é que você me perguntou. Sempre que você tiver uma dúvida, pode me perguntar. Tá bom? Tá bom. A gente está falando de um pensamento concreto. Não adianta a gente ficar dando detalhes para uma criança que não consegue abstrair, que não consegue imaginar o que você está falando, percebe? Então, a gente está numa faixa etária aqui que você vai só pontuar para ela. Isso é um assunto que só os adultos entendem, não é uma piada para criança e fico feliz que você tenha falado para mim. Ó, e aí você pode complementar com orientação. Olha, eu percebi que essa piada te deixou confuso, né, filho ou filha? Isso aconteceu porque não é um assunto para criança. Seu colega ouviu de alguém grande, mas isso não é brincadeira de criança. Faz sentido até aqui para vocês, gente? E aí você vai dizer, você fez muito certo em me falar. Sempre que você tiver uma dúvida sobre qualquer coisa, você pode vir me perguntar. A mamãe, o papai, o irmão, o tio, eu vou te explicar. Uma outra opção que a gente colocou aqui, ó. Sabe quando tem um brinquedo que não é recomendado para menores? Ou você pode, por exemplo, assim, sabe a faca que a mamãe usa para cortar salada e cortar carne? Então, não é brinquedo de criança isso, não é? Não é. Então, essa brincadeira não é coisa de criança. Não é coisa de criança, meu amor. Então, você não brinca dessas coisas, tá bom? Quando você for grande, a gente conversa sobre essas coisas. Gente, você deu a resposta que essa criança precisa. Porque ali aquela energia da curiosidade foi atendida. Ela vai pular para a próxima pergunta, que pode não ter nada a ver com isso. Pode ser por que a lua não cai, por exemplo. Por que a lua não cai, mãe? Pode ser a próxima pergunta dela. Ela não está mais lembrando, porque você deu o que ela precisava. Certo? Alguém pode falar um oi aí, tipo, fez sentido? Ou colocar uma pergunta sobre isso? Ou eu sigo? O que vocês querem? Conteúdo excelente. Pena que eu entrei tarde, perdi bastante coisa. Vou tentar deixar gravado, tá? A gente já está indo para o final, hein, gente? Porque senão, meu Deus, ó, 9h30. Para as crianças de 8 anos, a gente já está falando de uma fase de operação concreta. Essa criança, ela já entende uma lógica básica, ela já entende melhor as coisas, e ela começa a perceber. Então, veja que a gente está de 8 aqui, 8, 9, 10, 11 anos. Essas crianças, elas já conseguem perceber que é assunto de adulto. Sabe quando elas têm aquela curiosidadezinha, coisa de gente grande? Essa é uma fase onde essa criança se torna um pouco menos egoísta, ela começa a ter um princípio, assim, melhorado sobre si mesma, né, que são as questões do autoconceito, ela tem uma habilidade maior de se regular emocionalmente conforme ela aprendeu com um adulto com quem ela conviveu. Então, se ela cresceu num ambiente de um adulto desregulado, que surtava, que ficava tenso ao tocar nesses assuntos, então ela tem essa dificuldade de regulação, tá? Depois a gente faz um encontro só para falar de corregulação. Mas ela vai ter uma habilidade de se regular a partir do que ela aprendeu, e é uma fase que ela quer se relacionar com os pares. Então, os menininhos já estão com a amizade dos meninos, as meninas estão com a amizade das meninas, é natural que isso aconteça e é importante que aconteça, porque é uma fase de desenvolver habilidades sociais importantes para essa fase. É muito importante. Agora, eu vou só fazer um parênteses aqui, que eu
poderia ter falado isso antes, né, de começar dos 5 anos, independente da idade, gente, independente da idade. Quando você recebe uma pergunta como essa, ou um tema dessa envergadura, né, a maneira como você se expressa, ela é os 30 segundos que definem a resposta. Se você ri, você afirma, você reafirma que aquela brincadeira naquele ambiente é positiva. Então, isso vai dar ruim. Se você fecha a cara, a criança ela vai ficar com medo. Vai ser aquilo que o João falou. Ah, eu vou tomar uma bronca. A criança não quer tomar bronca. Ela vai fazer uma conta básica. 2 mais 2 é 4. Fechou a cara, eu vou tomar bronca. Nunca mais ela vai trazer outra pergunta. Se você faz cara de pavor, ela se sente insegura. Ela não confia que o que você vai falar para ela, porque existe um sistema, gente, no cérebro, que Deus é perfeito, ele sabe o que fez, que chama espelhamento neural. A criança, ela espelha o nosso sistema nervoso. Ela espelha. É por isso que a criança, ela não vai muito pelo que a gente fala para ela. Ela está observando. Eu quero que minha criança seja calma, mas eu não sou calma. Ela espelha aquilo. É neurológico. É neurológico. Até que ela tenha capacidade de se regular, ela só está espelhando aqui, ó. Sabe, reflexo? Então, ela viu uma tensão no teu rosto para esses assuntos, ela fica tensa. E quando ela fica tensa, ela fecha para o conhecimento. Então, gente, dificílimo. Mas a gente vai treinando. Cara de paisagem. Cara de paisagem. Respira. Lá dentro, pré de graça. Deus me ajuda, né? Mas mantenha o rosto mais neutro possível e diga, filho, filha, vamos conversar sobre isso. Ó, plena. Por dentro tá desmontando, mas por fora tá plena. Vamos conversar sobre isso. Então, esses 30 segundos é a reação que a gente tem. E isso, gente, vale para qualquer assunto relacionado a alguma coisa que você tenha que educar. Pode ser sobre sexo, pode ser sobre violência, pode ser sobre pornografia, pode ser sua criança chegando e falando, mãe, eu vi uma mulher pelada, eu vi um menino pelado. Mãe, meu colega falou que chupou o pinto do coleguinha lá da escola. Porque, gente, vocês não têm noção de quanta criança, quantos pais estão sendo chamados na escola por causa de crianças tendo comportamentos como para a gente o termo técnico é felação, mas que é do sexo oral, em crianças dentro do banheiro de escola. E nós estamos falando de crianças de 10, 11 anos. Menininha no menino, menino no menino. Então, gente, de repente uma criança traz um conteúdo desse. É aqui, ó. Ai, Jesus, me ajuda, tá? Então, isso é super de tudo que eu falei aqui. Se vocês lembrarem que precisa manter pose, manter uma cara de só a graça, é aí, porque aí você respira, você não bloqueia, você não trava, você não assusta, você não briga, você não bate, você educa, tá? E aí, então, aqui a gente está na fase de 8 anos, então, já está no círculo de amizade maior, já está tendo conversas do qual ele começa, opa, coisa de adulto, coisa de criança, às vezes está na casa, o pai está assistindo alguma coisa com a mãe, e aí fala, eu vou ter que sai daqui que isso é coisa de adulto. Aí a criança fica, o que é coisa de adulto? O que será que é coisa de adulto, né? Que eles falam. Preciso sair agora, parabéns pela coragem de abordagem, muito obrigada por compartilhar, Deus abençoe. Obrigada, Ana, por ter ficado, Deus abençoe, depois eu vou mandar para vocês um material disso aqui, tá bom? Estamos indo para o fim, tá bom, gente? Então, aqui, ó, uma opção para a resposta dessa criança de 8, 9, essa fase de operação concreta. Filho, filha, essa piada usa uma brincadeira com ato sexual. É algo que os adultos fazem em particular, quando se amam. Seu colega provavelmente, seu colega deve ter repetido isso, mas ele também não entende o que é essa brincadeira. Você fez a melhor coisa, você veio me perguntar. Sempre que você tiver uma dúvida, pode vir me perguntar. Então, agora você já nomeou. Essa piada é uma brincadeira com ato sexual. O que é ato sexual? É algo que os adultos fazem em particular, na sua intimidade, quando se amam. Se não vem uma outra pergunta a partir disso, você não entrega mais nada, porque aquilo terá sido suficiente. Outra opção, filho, filha, piadas têm um duplo sentido. Esse termo chupou foi usado como uma coisa que não é de comida, é de um ato íntimo dos adultos, mas isso não é assunto para você agora. Quando você for maior, a gente conversa sobre isso. Se não veio outra pergunta, você para por aqui. A questão é, se vier outra pergunta. Lembra que conversamos sobre partes íntimas e que ninguém pode tocar?
Então, essa brincadeira está falando de alguém tocar uma parte íntima e está brincando com isso. A gente não brinca com isso, filho. Que bom que você veio falar para mim. Não participe de brincadeiras assim. Você educou, foi firme, foi serena, afeto e correção. E terá sido suficiente. Agora, se começar a vir mais perguntas, é porque a sua criança acessou os conteúdos. Aí a abordagem já começa a ter que ser outra. Aí a gente, né? Aí vai dentro de uma educação sexual completa. Aqui, dentro desse lugar, a gente está falando o básico dessa resposta, tá bom, gente? Depois vocês podem até me mandar pergunta, depois até no particular, tá? Vamos para crianças de 12 anos acima, né? E aqui a gente está numa fase que, para nós, agora, nesse tempo, muito difícil. Porque a idade média de acesso à pornografia a primeira vez, como vocês viram que eu coloquei lá, 8 anos de idade, não é? Então, aos 8 anos, veja que essa criança, ela está aqui, ó, saindo dessa fase, entrando nessa fase de operação concreta, começando a entender um pouquinho mais de lógica, mas não tudo ainda. E aí vai passar para começar a ter pensamento abstrato, onde começa a criar outras realidades, supor, começa a fazer suposição, começa a associar uma coisa com a outra, e daí começa a vir a imaginação, e começa a fazer uma análise dessas coisas que está vendo, que está ouvindo. Aqui requer uma comunicação mais assertiva, porque 12 anos, inclusive, é uma idade do desenvolvimento cerebral que a gente tem e dessa constituição do desenvolvimento humano, onde tem a reestruturação da sua identidade. É onde surge para essa criança a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu fora do meu pai e da minha mãe? Começa a ter um desligamento de meio reflexo dos pais, e quem sou eu agora? Ele está no meio dos amigos, ele quer menos os pais e mais os amigos, isso é natural, mas os pais estão ali, eles são a base. Então, aqui, essa criança de 12 anos, embora seja uma criança, a gente está numa época deles acessando muito conhecimento sobre sexualidade e erotização. Então, é isso que a gente falou. Não dá para ter uma conversa infantilizada mais com 12, 13 anos, porque com 12, 13 anos, tem muitas crianças que já estão, como a Sil trouxe aqui, né? A filha dela, a Vitória, que ouve na escola, o que ouviu. Então, aqui vai ter que destrinchar um pouco mais esse assunto. Então, a partir, e aí ficam algumas perguntas. Já houve alguma conversa anterior de educação sexual com essas crianças? Se houve, você já tem uma base para prosseguir. Se não houve, é urgente que tenha. Porque você precisa começar a construir um fundamento sólido e saudável dentro dessa área. Se não houve nenhum assunto, a criança está perdida também. Só que ela já está tentando entender. Talvez ela perguntou para o coleguinho o que era aquilo. Então, aqui a gente já tem o quê? A gente tem uma metáfora, né? Tá escondendo uma coisa sexual, mas aqui você pode abordar, por exemplo, a questão de piadas que estão ridicularizando um ato sagrado. Porque você não vai, nessa idade, né, dentro daquilo que você acredita e que a gente, enquanto profissional, acredita, zero necessidade de você abrir para essa criança o que é sexo oral. Zero necessidade. Nenhuma necessidade. Agora, se ela trouxer o termo, inclusive, eu sei que isso é sexo oral, aí muda de figura. Aí a pergunta é: o que é sexo oral para você, filho, filha? Percebe? O que é? Você vai ter que começar a tirar o que ela já sabe. Então, basicamente aqui, uma opção de resposta seria assim, ó: filho, filha, muitas piadas trazem sexo como algo sujo ou vergonhoso. Mas o sexo é uma coisa natural na vida adulta, dentro do casamento, envolve responsabilidade, envolve compromisso e é algo da intimidade desses casais. Então, isso não é assunto para você agora, meu amor. Quando você estiver maior, na idade certa, nós vamos conversar sobre tudo isso. Você dá uma resposta, não deixa no vácuo e vai apontar o depois. Agora, essa é uma fase onde a gente mais pergunta do que fala. Filho, o que você entende disso? Ah, mãe, não entendi nada, eu fiquei até confuso. Ótimo, não teve outra informação, não tem repertório. Então, essa resposta cai muito bem. Se começa a trazer conteúdos maiores, eu sei o que é, eu vi num filme, meu colega fez lá na escola com fulano de tal. Se isso acontecer, daí você está diante de uma criança que está sendo atravessada por um tipo de violência sexual, inclusive, e aí a gente já está falando da necessidade de acompanhamento, gente.
ou de um trabalho bem feito de educação sexual na vida dessa criança para corrigir os desvios que foram implantados, ou mesmo a depender do que isso pode estar reverberando já em prática de masturbação, em busca de vídeos com pornografia, a gente já está falando de um acompanhamento profissional, porque a gente vai ter que corrigir essa rota, porque já foi bombardeado, um cognitivo bombardeado por informações que eles não conseguem assimilar, mas começa a trazer prejuízo para o desenvolvimento cognitivo e social dessa criança, certo? Então, 5 anos acolhe, desfaz a confusão, explica o duplo sentido. 8 anos contextualiza, dá nome para o ato. Eu vou mandar para vocês, gente, um resumo disso aqui, tá? Que a gente fez. A gente está no fim mesmo. Para que vocês tenham material de apoio, tá? Que eu fiz para mandar para vocês, para se lembrarem das respostas, né? E é isso, gente. Esse encontro era para a gente falar sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de não fugir desses assuntos, mas da gente também se inteirar, da gente olhar para nós, quais são os nossos traumas e tabus, e entender que não é mais como foi, que o fato da gente não ter sido educado não justifica a gente não entrar nesse lugar agora, porque nossas crianças estão vivendo numa geração muito mais afetada por esses conteúdos, né? Eu